Resina ou cerâmica? Na hora de transformar o sorriso, essa dúvida sempre aparece. E ela mexe muito com a gente porque envolve estética, saúde e, claro, o bolso. Muitos já chegam no consultório com uma ideia formada. Ah, um material é o barato, o outro é o caro. Mas será que a questão é só o preço? Ou será que a gente deveria estar falando de valor? Para a gente entender o tamanho dessa confusão, olha só essa frase. Ela foi dita de verdade por um paciente. E ela resume um pensamento muito comum, de que a resina é uma espécie de opção de entrada e a cerâmica é o artigo de luxo. Mas a história não é bem assim, não. Então, vamos direto ao ponto. Será que a resina é só a opção barata? Porque acreditar nisso, que ela é inferior só por ter um custo menor, pode levar a uma decisão focada só no material, esquecendo de todo o resto que realmente importa para transformar um sorriso de verdade. E aqui a gente começa a virar a chave. O erro geralmente começa quando o foco fica todo no material, resina ou cerâmica, e não no tratamento como um todo. A chave para entender o valor real não está na pecinha que é colada no dente, mas em todo o processo que acontece antes disso. A sacada é exatamente essa. É preciso mudar a perspectiva. Ninguém está comprando um produto de prateleira. O que se está fazendo é investir num serviço, num processo complexo. Pense como se fosse um projeto de arquitetura para o sorriso, que tem várias etapas bem definidas. Um plano de tratamento bem feito geralmente segue esses 4 passos. E olha só que interessante a etapa 3, a reabilitação em resina. Muitas vezes, as pessoas acham que isso já é o trabalho final, mas na verdade ela funciona como um test drive. É um protótipo para a gente testar e sentir como o sorriso vai ficar na vida real. E quando a gente coloca isso numa tabela, fica ainda mais claro. É surpreendente, né? Repare como as etapas que o paciente menos percebe, como o planejamento, são clinicamente críticas. Já a cerâmica, que tem um custo lá em cima e um valor percebido altíssimo, na verdade tem uma importância clínica menor. Claro, se toda a base foi bem construída antes. O verdadeiro valor está na fundação, não no acabamento. É nessa fase da resina que tudo é testado. A mordida, a fala, a estética. É o protótipo funcional do sorriso, sabe? Ele é colocado à prova antes de se tomar a decisão, muitas vezes irreversível, de partir para a cerâmica, que frequentemente exige um desgaste do dente original para poder encaixar. Certo? Com o processo entendido, aí sim a gente pode falar dos materiais. Agora fica mais fácil enxergá-los não como uma opção de luxo ou econômica, mas como o que eles realmente são, ferramentas diferentes na mão de um bom profissional para executar aquele plano que foi bem definido. Vamos colocar as duas lado a lado. A cerâmica, sem dúvida, ganha em durabilidade e resistência a manchas, podendo passar de 20 anos. Já a resina tem uma vida útil menor, em média uns 5 anos, mas ela oferece uma vantagem gigantesca. Se lascar um pedacinho, o reparo é muito, muito fácil de fazer. E é bom a gente esclarecer uns termos também. Lente de contato é um laminado de cerâmica super, super fino, que exige pouco ou nenhum desgaste no dente. Já a faceta é uma lâmina um pouco mais grossa, que aí sim precisa de um preparo para corrigir cor, formato, coisas mais significativas. O que define a técnica é a necessidade de desgaste. Mas no fim das contas, independente do material, o que realmente faz o tratamento durar? A resposta não está na caixinha da resina ou da cerâmica, mas na fundação onde tudo isso vai ser construído. Olha esse número. Estudos clínicos mostram que facetas de cerâmica bem executadas podem ter uma taxa de sobrevivência de 94% depois de 20 anos. É um número impressionante. Mas o que garante essa longevidade toda? Aqui estão os grandes vilões. Bruxismo, que é o ranger dos dentes, problemas de gengiva, uma mordida torta, tudo isso pode levar qualquer trabalho, por mais caro que seja, ao fracasso. Não adianta nada colocar uma fachada de luxo numa estrutura que está comprometida. E este é o ponto-chave. O tratamento é uma parceria. O sucesso a longo prazo depende tanto da habilidade do profissional em executar o plano, quanto do compromisso de quem recebe o tratamento com a higiene e os cuidados do dia a dia. Com tudo isso em mente, a gente pode voltar para a nossa pergunta inicial sobre preço e valor, mas agora com uma perspectiva completamente diferente. Afinal, o que a gente está pagando quando decide transformar o sorriso? Essa frase, dita por um mestre da odontologia, é simplesmente genial. Ao apresentar um tratamento em resina que não precisava de desgaste, ele disse que aquilo valia mais e não menos. Por quê? Porque o bem mais precioso não é a faceta, é o nosso dente natural. O verdadeiro valor está em preservar o que a gente já tem.
Então, a lição que fica é esta. O verdadeiro investimento não é na cerâmica ou na resina, é no diagnóstico preciso, no planejamento cuidadoso e no conhecimento de um profissional que sabe exatamente qual ferramenta usar, em qual momento, para preservar ao máximo a sua saúde bucal. Então, fica a reflexão. Da próxima vez que o assunto for facetas, a pergunta a se fazer não é resina ou cerâmica. A pergunta certa é: eu estou comprando um produto ou estou investindo num processo completo de cuidado e expertise? A resposta muda tudo.